boa noite, igreja. Graça e paz. É sempre um privilégio, mas também é sempre com muito temor e tremor que nós entramos, né, na presença de Deus para poder compartilhar a palavra dele, né? Então, como o pastor já falou, eu sou casada com o Gilberto, que está ali, ó, para quem mais conhecido como Gilberto fotógrafo. Somos casados há 21 anos. O Senhor fez uma grande obra na nossa família, aqui na comunidade. Nós somos membros aqui da comunidade há 17 anos, quase 18. Em setembro, nós vamos comemorar a maioridade aqui, né? Faremos 18 anos aqui na comunidade, com muita alegria. Isso alegra muito o nosso coração, né? Ver a nossa família crescendo, ver a nossa família da comunidade sempre em movimento, uma igreja sempre muito viva, né? Isso alegra muito o nosso coração. E nós não temos filhos, o Senhor não nos deu filhos, mas ao longo desses anos o Senhor tem nos dado filhos do coração, filhos espirituais, né? E nós temos tido a oportunidade de derramar sobre a vida, né, desses jovens e adolescentes que o Senhor tem colocado no nosso caminho, derramado e compartilhado um pouco do muito que o Senhor nos dá. Né? Então, a minha formação ela é toda dentro da área da educação. Então, eu sou psicopedagoga, sou formada, licenciada em letras, trabalhei 12 anos dentro de escola regular. E aí o Senhor me chamou para dar mais um passo. Foi quando eu iniciei a minha carreira como pesquisadora, né? Então, eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado, doutorado, dentro da área de teoria e história literária. Tem alguns aqui que sabem que falta um botão a menos, porque eu trabalho com a cultura russa, a língua russa, né? O Senhor me levou a esse lugar também. E agora o Senhor me levou a um outro passo, que além de trabalhar com a pesquisa no ensino superior, eu também estou lecionando no ensino superior. Então, eu estou realizando agora uma pesquisa de pós-doutorado e, junto com essa pesquisa, vem também o desenvolvimento de algumas aulas, né? Atualmente, eu realizo essa pesquisa na USP, na Universidade de São Paulo, que foi minha casa, né? Tem sido minha casa já há algum tempo. Então, eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e pela oportunidade que eu tenho de acompanhar diferentes faixas etárias. Por que eu falei, né, sobre a minha formação? Porque ela contempla, desde os pequenos, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar desde dos pequenininhos, 5, 6 anos, até os adultos, passando por esse momento de transição que é a entrada na universidade. Trabalhando tanto com o ensino médio, depois cursos pré-vestibulares e o ingresso deles dentro da própria universidade. Então, isso me permitiu criar, ao longo dos anos, uma visão muito ampla desse processo de transformação que acontece, que muitas vezes nós esquecemos. Como foi o nosso processo. Ou, às vezes, nós não queremos lembrar porque foi traumático demais. Né? Então, nós somos filhos, todos aqui são filhos, certo? Todos foram gerados em uma família, tiveram seus responsáveis, mas, em algum momento, nós viramos pais. E aí, quando nós viramos pais, vem aquela responsabilidade, né? Costumamos dizer, bebê não vem com manual, e agora, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então, vamos ao longo dessa caminhada, dessa jornada, acertando e errando, e a gente vê o que dá ao longo do processo. Só que nós esquecemos que nós temos um Criador. E nós temos um manual de fábrica, certo? E qual é o nosso manual de fábrica? A Bíblia. E muitas vezes nós iniciamos essa jornada, né, da maternidade e da paternidade sem nos debruçarmos sobre esse manual. E aí, como nós iniciamos esse processo sem conhecer o manual e ainda com a possibilidade de agravantes, de episódios da nossa vida que nos marcaram profundamente,
que não foram resolvidos como deveriam ser resolvidos e que agora ressurgem, são revividos nessa relação que é uma relação complexa, né? Relação entre pais e filhos. Então, quando nós consideramos essas diretrizes que o Pai tem derramado ao nosso coração para educar, nós mudamos a nossa perspectiva. Ontem o Ismael falou muito sobre o amor. Eu vou continuar falando sobre o amor, né? Agora, um amor mais direcionado, vamos dizer assim. Mas porque não há como exercer a paternidade e a maternidade sem desfrutar desse amor exagerado que o Pai derrama sobre nós. E nós não conseguimos exercer o nosso papel de filhos se nós também não considerarmos esse amor que o Senhor derrama em nós. Então, educar filhos atualmente tem sido uma tarefa fácil. Hoje eles são bombardeados por uma série de informações, né? Na nossa época também não era fácil para os nossos pais, se fizermos essa pergunta para eles, né? Porém, hoje nós temos a tal da internet. Nós temos o acesso a muitas outras informações que nós não tínhamos quando nós éramos crianças, se nós pensarmos na nossa vida, né? E isso traz desafios novos. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje não é em momento nenhum considerando ou vislumbrando uma família perfeita. Porque a família Doriana, lembra da propaganda, alguns anos atrás, da família Doriana? Né? Aquela família perfeita, que acorda pela manhã, todo mundo sorridente, com aquela mesa de café da manhã maravilhosa, né? Que no máximo a gente encontra em hotel, aquela mesa de café da manhã, incrível, e todos muito felizes, harmoniosos, tomando café da manhã. Essa não é a nossa realidade. Né? Então, nós não estamos aqui para falar de uma família perfeita, porque nós somos imperfeitos, né? Mas nós podemos construir em Deus uma família que glorifica a Ele. Uma família que entende o seu propósito e entende o que é viver aqui na terra, os valores do Pai. Então, é dessa família que nós vamos falar hoje. Não pensa assim, estou ouvindo isso, ela está falando de uma perfeição, de uma família. Não, não é isso. Nós estamos falando e vamos compartilhar aqui princípios que podem nos levar a viver uma vida debaixo da glória de Deus. Que é isso que nós precisamos diariamente. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês duas versões do texto de Efésios 6. Uma eu peguei da NVT, aquela nova versão transformadora, e a outra é da Bíblia Viva. Porque eu acho que cada uma dessas versões, elas apontam coisas ou destacam na tradução aspectos que são muito importantes para a gente considerar nessa noite. Então, eu vou começar com a tradução da NVT, que está sendo projetada. Eu vou ler do 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, aqui nós temos duas informações que eu gostaria que vocês, para quem está anotando, já deixem em destaque que nós vamos voltar nesse ponto. A orientação para os filhos, que é obedecer aos seus pais no Senhor. Porque a obediência, ela é uma prova de amor. Quando eu amo, eu obedeço. Mas é fácil ser contrariado? Nem na vida adulta nós gostamos de ser contrariados. Imagina uma criança e um adolescente que está no seu processo de transformação.
Está no seu processo de construção de identidade, de construção de um eu. Então, ele vai ter dificuldades de ser contrariado. Mas onde é que ele vai buscar? Onde é que ele vai aprender a obedecer? No Senhor. Depois, no finalzinho do versículo, os pais devem educar os filhos com a disciplina e a instrução que vem de onde? Do Senhor. Não é a minha instrução, não é a minha disciplina, não é o que eu acho ou o que eu penso. Mas aqui é dada uma orientação muito clara, é a disciplina que vem do Senhor. Agora vamos ver o mesmo texto na versão da Nova Bíblia Viva. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam, isso eu achei fantástico. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduque-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Então, aqui nós temos uma outra versão que coloca em destaque agora, elementos mais da prática. Então, como é que eu preciso fazer? Então, quando aqui o texto diz que os filhos devem obedecer, porque o Senhor os colocou, colocou os pais numa posição de autoridade sobre vocês, aqui o que Paulo está dizendo não é o autoritarismo, mas é a autoridade. E a autoridade, ela vem de onde? Da palavra de Deus, de conhecer o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Então, entende-se que os filhos precisam obedecer os pais, porque os pais manejam bem a palavra. Os pais conhecem bem a palavra de Deus. Então, aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão educando, é para o bem daquela criança. Então, por isso, vem a vida que o Senhor nos promete, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Porque você guardou os conselhos do Pai. E para os pais, como é que deve ser esse processo? Uma disciplina amorosa, que o próprio Senhor aprova. É uma disciplina que vem do amor do coração do Pai. E aí ele coloca com recomendações e conselhos. Então, o que Paulo nos traz nessa carta, que faz parte, aliás, todo o livro, toda a carta para Éfeso é uma carta de direcionamento. É uma carta de ensinamento, que começa para a igreja e passa para os relacionamentos individuais, ou relacionamentos mais próximos, dentro do marido e esposa, pais e filhos. Tem até alguns pesquisadores que dizem que essa carta, na verdade, ela foi enviada a Éfeso, mas era para funcionar como uma circular. Ela deveria ser lida em todas as igrejas da região, porque ela contém informações fundamentais para o bom andamento do corpo de Cristo. Porque a gente tem que entender que nós fazemos parte de um corpo. A minha família não é uma célula isolada. A minha família faz parte, como célula, ela faz parte desse corpo que é o corpo maior. Se a minha família ela não anda bem, automaticamente eu também afeto o corpo. Porque nós estamos ligados, nós estamos conectados como corpo. E o que Paulo coloca é esse desejo de que
todos possam desfrutar de uma plenitude de relacionamentos. E aqui nós estamos trabalhando especificamente com os relacionamentos entre pais e filhos. E aí, quando eu fiquei, meditando sobre esse texto, me veio a questão de Adão e Eva. Porque quando o Senhor nos formou, porque para a gente entender algumas questões, nós precisamos voltar à origem delas. A formação, para eu entender uma família, eu preciso voltar à base. Como é que a família foi pensada por Deus? Como é que a família foi idealizada por Deus? Então, lá, não vou ler esse texto, lerei outro mais para frente, mas para quem está anotando, lá em Gênesis 3, 23 e 24, é o momento em que ocorre a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus criou o homem e a mulher para que tivesse um relacionamento próximo com o homem e com a mulher. Um relacionamento em que não havia barreiras. Esse mesmo relacionamento foi pensado para o casal. Um relacionamento em que não havia barreiras. Só que com a expulsão do Éden, e logo na sequência, no Gênesis, comecinho do 4, 1, 2, nós temos relatado o nascimento dos filhos, Caim e Abel. Então, nós temos ali o modelo da primeira família. E ali nós vemos que, depois de sair debaixo da graça de Deus, depois de sair daquilo que Deus havia planejado para aquela família, as relações familiares já se colocaram como um desafio. E por que se colocaram como desafio? Porque a natureza pecaminosa corrompeu o projeto de Deus. Aquilo que o Senhor havia planejado para o homem, a plenitude das relações desejada para nós, foi corrompida pelo pecado. E quando eu disse que Deus criou o homem para se relacionar com ele, e o homem, com a mulher, ter esse relacionamento profundo, era um relacionamento em que não havia essas barreiras, não havia falta de comunicação e também não havia culpa, medo e nem condenação. Quando é que vai aparecer a culpa, o medo e a condenação? Logo depois, no momento em que Eva come a maçã. No momento em que ela passa a ouvir uma voz que não era a voz de Deus. Então, quando Deus chega e pergunta onde eles estão, e eles falam, Senhor, nós nos escondemos porque ouvimos a sua voz e ficamos com medo. Nós ficamos envergonhados porque nós estávamos nus. E aí Deus faz uma pergunta: quem disse que você estava nu? Deus pergunta para Adão. Sabe por quê? Porque Adão passou a ouvir outras vozes, que não era a voz de Deus. Pensando no nosso contexto atual, porque muitas vezes nós desviamos o nosso projeto familiar daquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, porque nós ouvimos outras vozes. Nós paramos de ouvir a Deus, de buscar em Deus aquilo que Ele sonhou para a nossa família, e nós começamos a ouvir muitas outras vozes. É a voz da influencer, do influencer, é a voz de quem não tem um compromisso espiritual conosco, porque é diferente quando nós escutamos um direcionamento vindo da nossa casa, da nossa família espiritual, que tem um compromisso conosco. Os pastores dessa casa têm um compromisso com vocês. Os líderes têm um compromisso com vocês. Agora, quem está fora não necessariamente tem esse compromisso. Então, muitas vezes nós escutamos conselhos que não estão baseados, pautados na palavra do Senhor, e passamos a seguir a nossa vida por esses conselhos. E quando nós temos a entrada do medo, da culpa e da condenação, automaticamente há uma quebra nos vínculos. E aí surge a dificuldade de comunicação.
a falta, né, o isolamento, a falta de comunhão. Eu não sei se é só na minha casa, mas quando entra o casal, há alguma dificuldade, qual é a primeira coisa que a gente para de fazer? Falar. Não vou falar com ele. Ele precisa pensar o que ele fez. Eu não vou falar. Aí o marido já pensa, eu não vou falar com ela também, porque ela está achando que ela tem razão. Se eu falar com ela, eu vou dar razão. E é a primeira coisa que nós paramos de fazer. A mesma coisa acontece com os filhos. Eles param de falar. E além de parar de falar, porque no casal é difícil a gente se isolar, né? Afinal, dividimos o mesmo quarto, é mais difícil. No máximo, você vai ser transferido para o sofá da sala. Não tem muito o que fazer. Agora, os filhos, eles começam a se isolar. Eles começam a criar um mundo próprio deles. E aí, é só quando eles começam a criar o mundo deles que sobe algum sinal de alerta para a gente. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa mudou. Né? E esse afastamento dos relacionamentos, essa impossibilidade de comunicação é o que vai gerar a quebra daquilo que Paulo fala em Efésios 6. Voltamos para Efésios. Porque se nós não temos uma comunicação estabelecida dentro da nossa casa, como é que os pais vão orientar os filhos? Como é que os filhos vão obedecer aos pais? Então, a comunicação no nosso tempo é algo que se torna fundamental. E, ironicamente, nós estamos vivendo a chamada era da comunicação. Nós temos acesso à informação em qualquer lugar. Outro dia eu me dei conta disso, eu estava dentro do metrô e uma amiga me ligou lá de Moscou e nós conversando dentro do metrô aqui em São Paulo e ela lá em Moscou. E aí eu me dei conta, eu falei, gente, que coisa. Não há mais distância. Não há mais distância no mundo. Só que o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos de informação, ela tem servido para nos aproximar ou para nos afastar? E quando nós pensamos nos nossos relacionamentos familiares, o que tem acontecido dentro da nossa casa a partir do momento que o celular ganhou um protagonismo nas nossas vidas? E não é só na vida dos adolescentes. Na nossa também. Nós não temos mais distanciamento do trabalho. Porque agora você está em casa 10h30 da noite, chega mensagem de trabalho. Tudo é urgente. No WhatsApp, quem convive comigo, às vezes, tem que ter um pouco de paciência. Porque, como eu fico muito tempo em sala de aula, às vezes a pessoa manda a mensagem. Eu até vejo que ela mandou a mensagem, mas eu não tenho tempo para responder naquele momento. Eu vou responder quando eu tiver tempo. E é quando você identifica alguns sinais de ansiedade. Nossa, você estava online e nem respondeu a minha mensagem. Eu estava trabalhando. Né? Ou mesmo até desligar o telefone em alguns momentos e só poder olhar as mensagens no horário do almoço. E a pessoa extremamente ansiosa porque você não respondeu no tempo que ela gostaria. Então, nós saímos de uma condição, né, que era da comunicação muito mais lenta, entramos numa velocidade de comunicação e nunca foi tão difícil a comunicação entre os seres humanos. É tanto ruído, porque um fala uma coisa, o outro entende outra, e a coisa já começa ali a ter um desandamento, né? Porque cada um fala uma coisa, cada um entende outra coisa, e isso acontece dentro da nossa casa. Nós, muitas vezes, não conseguimos nos comunicar. Às vezes, lá em casa, a gente brinca, porque, dependendo do projeto que eu preciso fazer, eu fico isolada no meu escritório, trabalhando.
Aí o Gilberto manda mensagem para mim: Neide, o almoço está pronto. Então a gente brinca. Mas isso pode acontecer de uma maneira muito séria na nossa família. Em casa nós não nos falamos. Tudo nós mandamos mensagem. Se nós não tomarmos conta disso. Então, quando a palavra de Deus, pela orientação ali por meio de Paulo, traz a pergunta: filhos, por que obedecer pai e mãe? E aqui eu estou falando para filhos, não só adolescentes, não só jovens, mas filhos adultos. Porque nós estamos vivendo uma geração que não aprendeu a honrar pai e mãe. Eu estou falando da minha geração, da geração da casa dos 40 anos. Uma geração que não tem honrado pai e mãe como deveria honrar. No exercício da capelania, que é o ministério que o Senhor me deu, que eu amo muito fazê-lo e exercê-lo, nunca se viu tanta gente, tanto idoso abandonado no hospital. A gente entende que a nossa vida é dinâmica, que nós precisamos trabalhar. Mas em nenhum momento durante a semana é possível fazer uma visita para aquele idoso? Em nenhum momento é possível ir lá levar uma palavra: pai, eu estou aqui, mãe, eu estou aqui? A sua agenda ela é tão corrida que não dá para dar um mínimo de atenção para os seus pais? Porque nós usamos a nossa agenda. Gente, a nossa agenda é corrida mesmo. E será cada vez mais, desculpa informar, porque a Bíblia diz que o tempo vai diminuir. E nós já percebemos isso. Já percebemos. Filhos que têm recursos e que não têm prazer em abençoar a vida dos pais. Sabe que os pais recebem aquele salário, recebem aquela aposentadoria, um salário mínimo. E o filho tem condições, a filha tem condições de abençoar aqueles pais e não abençoa. Não coloca como uma prioridade o meu pai, a minha mãe. Ah, mas a Bíblia diz que você tem que deixar pai e mãe e construir a sua família. Isso não é deixar pai e mãe, é sentimentalmente falando. Para não ficar o bebê da mamãe, que isso é outra história para outro momento. Mas aqui nós estamos falando de honra. Como um mandamento, lá em Deuteronômio 5,16, aparece esse mandamento da parte do Pai. E esse mandamento, ele vem acompanhado de promessa, para que tenha uma vida longa e você seja abençoado em tudo o que fizer. Andar debaixo da bênção dos pais é o maior presente que nós podemos receber na nossa vida. Lembra do antigo? Bença pai, bença mãe. Isso não era apenas um ritual. Poderia muitas vezes ser exercido de maneira automática. Mas é algo que cumpre um princípio: andar debaixo da bênção dos pais. E andar debaixo da bênção dos pais inclui compartilhar com eles os meus planos, os meus projetos, os meus propósitos. Como eu falei com vocês, eu trabalho com uma faixa etária muito variada. Então, hoje eu vejo filhos que se casam, que pai e mãe vai conhecer o noivo, a noiva, no dia do casamento. Não se compartilhou, não se pediu a família não caminhou junto. Como é que essa família vai fazer parte? Porque você casa com a família toda, E depois a pessoa descobre isso, porque ela não caminhou antes com a família. Não conheceu antes a família. Outro motivo para que nós possamos obedecer pai e mãe é porque nesse relacionamento nós exercitamos o amor, mesmo quando somos contrariados. E aqui vem um outro ponto que você pode me dizer: Neide, você não conheceu, você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai.
Você não conhece a pessoa que cuidou de mim. Você não sabe o quanto ela é difícil. Por isso que você está falando que eu tenho que honrar. Eu não, né? A Bíblia diz que você tem que honrar. Quando nós decidimos amar alguém, nós o fazemos debaixo da graça do Senhor. Não é mérito meu, não é mérito seu. Ainda que os relacionamentos familiares não tenham funcionado da maneira como deveria ter funcionado, você pode tomar essa decisão de exercitar amor sobre aquela vida. Você pode decidir derramar sobre ela, como Ismael falou aqui ontem. Porque você não recebeu, não é desculpa para não dar, porque hoje você conhece a palavra de Deus. Muitas vezes, quem fez isso não conhecia, não tinha sabedoria na relação familiar. Você tem acesso à informação, você está num seminário de família. Você está sendo equipado. Decida exercer o amor com graça, com misericórdia. Derramar sobre aquela pessoa para que ela possa vislumbrar ainda nessa terra o amor de Deus. Algo que ela pode nunca ter provado. E outra coisa que nos leva a obedecer pai e mãe é proteger o nosso coração de mentiras e sofismas. Porque quando eu tenho os meus pais como referência, eu vou abrir meu coração com eles, principalmente com mãe, né? Quem aqui mãe enxerga, é um kit maravilhoso que ela recebe do Espírito Santo de Deus, né? Mãe enxerga coisa, mãe sente cheiro de coisas à distância. Essa amizade não é boa, esse relacionamento não vai dar certo. Então, quando nós aprendemos, né, a ouvir os nossos pais, e aí a gente vai ver também qual é o modelo desses pais, que é o que nós queremos exercer para a honra e glória do Senhor, esses têm os equipamentos certos para guardar o nosso coração e a nossa mente. É muito comum os filhos, no período de transição, né, do ensino fundamental para o ensino médio, depois do ensino médio para a universidade, entrarem em algumas crises. E no final da vida adulta, que é quando eles entram na universidade, eles vão ter contato com outras ideologias, com outras formas de pensamento. E nós sempre pensamos nas referências daqueles que abandonaram que abandonaram a fé, que abandonaram a igreja quando entraram na universidade. E nós rapidamente terceirizamos essa responsabilidade. Ah, é porque ele entrou na universidade pública. É porque ele começou a ouvir coisas lá na universidade que, né, contrariavam. Hoje a gente vai fazer um exercício de olhar para dentro da nossa casa e pensar, ao longo desses 18 anos que ele teve para chegar até a universidade, o que ele viveu dentro de casa. O que ele provou dentro de casa. Porque sofismas e mentiras crescem em ambientes favoráveis, ambientes vulneráveis. Quando nós criamos uma base, principalmente quando eles entram na adolescência, que é o primeiro momento de questionamento da fé, não adianta fazer sermão para eles. Não adianta querer pregar para eles. Sabe qual é o ponto mais importante para um coração de um adolescente para saber e conhecer a palavra de Deus? Isso, pesquisa que eu fiz com eles. Sabe o que é mais importante? A vida do pai e da mãe. Porque o que eu escutava quando estava com essa faixa etária é: professora, que adianta ir para a igreja e ser igual ao meu pai? Que adianta ir para a igreja e ser igual à minha mãe? Se eles não vivem o amor de Deus na prática, dificilmente eles vão acreditar
naquilo que você está falando para ele, porque não tem credibilidade. E aqueles que por algum motivo, quando adquiriu a maioridade, se afastou do Senhor, porque pode acontecer? Pode. Você pode ter feito o seu trabalho no Senhor, uma família coerente, uma família que amava a Deus, que servia a Deus com sinceridade, pode acontecer. Só que sabe o que eu escutava deles também? Professora, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. A minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai é um homem de Deus. O discurso muda completamente. Porque ele sabe o que ele recebeu. E ele sabe aquilo que ele não está vivendo por uma escolha própria. E aí entra uma outra questão. Nós precisamos ter as nossas experiências individuais com Deus. Eles terão as experiências deles com Deus. A nossa obrigação é mostrar o caminho. É ensinar. Porque a partir dali, eles vão ter a experiência deles com Deus. Né? Mudando agora. Pais. Não gerem ira no coração dos seus filhos. Mas eu posso gerar ira no coração dos meus filhos? Pode. E o que é a ira? Sentimento muito intenso de raiva, de ódio, de rancor, de indignação. Você lembra de ter sentido isso no seu coração em relação ao seu pai e à sua mãe em algum momento da sua vida? Todos nós sentimos isso, em algum momento. Principalmente quando nós fomos contrariados. E nós podemos provocar esse sentimento sem saber. Como pais, nós podemos provocar sem perceber. Assim como os nossos pais, muitas vezes, provocaram sem perceber. Procurando fazer o melhor, procurando nos ensinar o melhor, eles acabaram fazendo isso. E por que aconteceu? Porque faltou a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do Senhor. Paulo diz que nós precisamos aprender a exortar e educar em amor. Isso que faz toda a diferença. E educar em amor não é... Filhinho, o que você quer, filhinho? Fala para a mamãe o que você quer. Não. Isso não é educar em amor. Educar em amor é falar firme. Educar em amor é dizer, não, você não vai comer isso agora, porque isso não vai fazer bem para você. Permissividade gera insegurança nas crianças. Criança e adolescente precisa de direcionamento. E quem tem esse direcionamento? Pai e mãe. É você que tem que dar as regras da casa, não são eles. É você que tem que dizer, o caminho é esse, nós vamos fazer assim, mas debaixo de uma coerência. Se vocês esquecerem tudo que eu falar hoje, e vocês lembrarem dessa palavra, eu já fico feliz. Coerência. Adolescente, busca em nós coerência das nossas ações. E quando nós não criamos esse ambiente de coerência, nós não criamos esse ambiente de acolhimento, muitas vezes nós criamos um ambiente de rejeição. E tanto a rejeição quanto o amor têm os seus frutos. Como eu falei para vocês, a mudança, né, a entrada do ensino, a saída do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, coincide com a entrada deles na puberdade. 11, 12 anos. Não é uma fase fácil. O corpo está em mudança. A mente está em mudança. Ele está vivendo, ela, né, o menino, a menina, estão vivendo um luto. Eu não tenho mais um corpo de criança, mas eu também não sei o que é isso. Que corpo é esse? O que está acontecendo comigo? Surgem os hormônios. Uma hora está bem, outra hora não está bem. Uma hora está feliz, outra hora não está feliz. E pai e mãe ficam desesperados tentando entender.
Esse é o momento de acolher. É o momento em que a gente abre espaço para eles trazerem os próprios sentimentos. Mas se eles não tiverem vivido em um ambiente em que eles sabem que eles podem confiar nos pais, eles se fecham nessa fase, porque eles não sabem o que está acontecendo com eles. E muitas vezes vão buscar conselhos em lugares equivocados, em lugares que não deveriam. Então, quando nós temos esse processo de transição, é um momento em que a mente deles também está passando por um processo de amadurecimento. A gente diz que eles começam a elaborar o pensamento abstrato. É quando começa a lidar com conceitos. Então, aquilo que ele aceitava antes, sem questionar muito, ou era um questionamento muito superficial, agora ele sabe questionar e ele tem argumentos, ela tem argumentos. E argumentos que muitas vezes os deixam desestabilizados. Não é mesmo? Porque eles estão exercitando isso que eles estão aprendendo agora. E aí, de novo, o que eles vão ouvir? Coerência. Se eu vejo coerência naquilo que a minha família me oferta, diminui a minha ansiedade. Diminui essa sensação de desconforto. Esse corpo que eu não entendo. Esses pensamentos que eu não entendo. Diminui a ansiedade. Então, o amor gera frutos, caminhando aqui para o final. A rejeição, também gera frutos. Quais são os frutos da rejeição? Medo, irritação, desobediência, sentimento de inferioridade, tristeza profunda, sentimento de inutilidade e insegurança. Isso aqui é muito presente ou não é na adolescência? Extremamente presente. Por que ele começa a se sentir inútil, inseguro? Porque ele começa a olhar para ele e não entende mais aquilo que acontece com ele, naquele universo. Qual é o papel que ele ocupa naquela família? Pais, não deixe de verbalizar para os seus filhos adolescentes o quanto vocês o amam. Ah, mas ele já sabe, ela já sabe, já está grandinho, nem quer ouvir. Quer ouvir sim. Eles não dão o braço a torcer, mas eles querem ouvir sim. Continue falando que você ama, continue falando que ele é importante, continue falando das qualidades. Continue demonstrando interesse pela vida escolar. Porque a nossa tendência agora é grandinho, já sabe se virar, não precisa mais de mim. Não, ele continua esperando que você pergunte como é que foi o dia. Muitas vezes eles não vão responder, tá? Mas eles esperam que você pergunte. Às vezes responde, normal. Aconteceu nada. Mas continue, porque isso gera para ele segurança. Lá em 1 Coríntios 13... 4, 7, estão os frutos do amor. Vocês podem projetar, por favor? E, gente, o resultado do amor de Deus na vida de um adolescente, na vida de um jovem, na vida de uma criança é libertador. Porque ajuda a construir a identidade dele, a fortalecer a identidade dele em Cristo. Quem ele é em Cristo. Então nós precisamos gerar esses frutos de amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso. Podemos ir para o próximo? Não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Nós não podemos desistir dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Nós precisamos continuar perseverando em fé.
plantando em fé o amor do Senhor no coração deles. Que nós possamos criar em nossa casa um ambiente de discipulado. Nós precisamos ser os primeiros a discipular os nossos filhos. Não é responsabilidade apenas do MAG. Não é responsabilidade apenas do MOU. É nossa responsabilidade como pais, mães, tios, tias, avós, avós, discipular essa geração. Eles precisam caminhar conosco. Eles precisam ver como é que nós tratamos as pessoas na rua. Eles precisam ver como é que nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com Deus. Não podemos cobrar aquilo que nós não damos. É incoerente. Aí a criança, o adolescente faz alguma coisa em casa. Mas não te ensinaram nada na igreja não, menino? Mas o que ele está aprendendo em casa? Ele pode ter ouvido, e certamente ele ouviu. No Kids, ouviu no MOU, no MAG. Mas e quando chegou em casa? O que foi que ele viu quando ele chegou em casa? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para poder educar essa geração. Os tempos são difíceis, mas nós podemos ainda criar, gerar uma geração para a glória de Deus. Assumir essa responsabilidade. É um momento em que nós precisamos buscar a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E eu vou insistir, vai ser a coerência da sua vida que vai determinar muitos dos passos que os seus filhos darão no futuro. Porque eles terão pai e mãe como referência. Já escutei de jovens na universidade que não se desviaram do caminho, que não negociaram a sua fé. E o que eu escutei deles foi o exemplo de quem? De pai e mãe. Professora, a minha mãe me falava isso. O meu pai me falava isso. Quantas vezes eu levantei e vi meu pai orando. Eu até pensei, né? Eles têm essa parte da professora, até pensei em algum momento ali desistir, mudar. Mas eu chegava em casa, a minha mãe estava orando por mim. Nós não sabemos o efeito no coração dos nossos filhos de ter uma mãe que ora, de ter um pai que ora, responsáveis que se preocupam por eles. Então, nessa noite, saia com essa frase no seu coração: crianças e adolescentes precisam de limites, amor e encorajamento. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. Nós não podemos ser aqueles que destrói sonhos. Aqueles que quando o filho fala alguma coisa, mas você não estuda? Não faz lição de casa, está achando que vai fazer o quê? Se o seu filho chegar cada dia, porque eles têm a fase ali do 10, 11 anos, cada dia eles querem uma profissão diferente. Um dia eles querem ser astronauta, no outro dia eles querem ser pescador, porque muda assim muito radicalmente. No outro dia quer ser engenheiro. Abrace os sonhos, aprenda a ouvir. Fala, é mesmo, filho? O que você acha que um engenheiro faz? Você gosta disso? Aprenda a interagir com o seu filho. Não negocie isso por nada, por nada. Ouvi-los. Vai contar a mesma história de novo? Não tem problema, deixa eu contar a mesma história novamente. Porque você está dizendo para ele que ele é importante para você. Não é a limpeza da casa, não é o trabalho, não é a meta que você tem que bater naquele mês. Ele não vai lembrar de nada disso. Mas ele vai lembrar do dia que ele sentou e jogou jogo de tabuleiro com o pai.
Ele vai lembrar do dia que ele deu risada com a mãe, os dois lavando louça. É isso que fica. Então, para terminar, 1 João 4,18, se a equipe de louvor já puder ir subindo. No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Nós primeiro precisamos ter essa convicção de que o Pai nos ama profundamente. E a nossa missão é passar para o coração dos nossos filhos que eles também são profundamente amados pelo Pai. Que eles não estão sozinhos, que eles não precisam sentir medo, porque o Pai também está com eles. Aprender a dar testemunho, compartilhe com eles, não tenha medo de compartilhar. Hoje o papai e a mamãe não tinham dinheiro para pagar uma conta e nós oramos e Deus providenciou o dinheiro. A gente tem que gerar fé no coração dos nossos filhos. Porque são essas lembranças que eles vão ter de quem é Deus. Não é um Deus que é só culpa, que é só peso, que é só condenação. E sabe o que eles vão aprender conosco? Que nós servimos a Deus não porque nós temos medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós servimos a Deus porque é uma alegria, é um privilégio estar na casa do Senhor. É um crime você sair de casa reclamando, brigando, porque tem que ir para a igreja, na frente das crianças. Tem que ir, né? É um crime, não faça isso. O salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As crianças precisam ver essa alegria em nós. Tem dia que nós estamos cansados, certamente, você não precisa mentir para eles. Hoje a mamãe está cansada, hoje o papai está cansado, mas nós vamos porque nós temos um compromisso de amor com o Senhor. Você não precisa mentir. Não deve mentir. Eles são muito sensíveis a tudo que eles leem em nós. Então não adianta você falar uma coisa e eles estarem vendo outra. Então a oração nessa noite é que nós possamos construir. Nós já declaramos isso, de que Deus é o nosso, Cristo é o nosso fundamento. E é isso que nós vamos declarar agora. Nós vamos construir a nossa vida no Senhor. Porque se a nossa vida estiver baseada no Senhor, construída no Senhor, automaticamente a nossa casa estará fundada no Senhor. E não seremos abalados. Não seremos abalados pelas influências externas. Não seremos abalados pelos problemas. Não seremos abalados pelas dificuldades. Porque nós construímos a nossa base no Senhor. A educação dos nossos filhos pautados na palavra de Deus, naquilo que Ele nos tem ensinado. Que nós saiamos daqui com o desafio de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Para que esse relacionamento profundo seja o modelo da nossa casa. Que a sinceridade do nosso coração com Deus seja o modelo que os nossos filhos vão carregar para onde eles forem. Então vamos declarar que nós vamos construir nossa vida no Senhor, a nossa casa no Senhor. Em nome de Jesus, começa a declarar essa verdade. Vamos ficar em pé. Começa a declarar isso.